Mas como eu falei anteriormente, não é esse milagre aqui que foi extraordinariamente maravilhoso na vida daquele homem. Não. O central dessa mensagem aqui é aqui no versículo 5 que diz: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Glória. Isso me chamou a atenção nessa mensagem. Não em si o milagre, que eu reconheço que é algo maravilhoso. Isso não tem como nós esconder, nós ocultar. Mas Jesus olhar para ele e dizer: teus pecados estão perdoados. Dando continuidade, ele vai dizer: e estava ali assentado alguns dos escribas que razoavam em seus corações, dizendo, ou seja, eles estavam ali totalmente nos seus corações, se mastigando, se remoendo e falando consigo mesmo. Mas quem é esse aí? Quem é esse aí que perdoa o pecado? Não pode. Isso é blasfêmia. Isso não pode acontecer. Como um homem com falhas, isso era para ele. Vai perdoar pecado? Meus irmãos, Glória a não Deus. só Jesus, não somente o próprio Jesus, que nesta mensagem ele vai deixar muito clara que ele poderia perdoar pecado. E Jesus também, depois que ele ressuscita, ele vai dizer para os seus discípulos: se perdoar os pecados, serão perdoados. Ele tem o poder também para os homens perdoar pecado aqui. Quem sabia disso? Glória a Quem Deus. sabia que nós podemos perdoar pecado? Fazer uma oração para que o Senhor venha perdoar. Quem sabia disso? Eu acho que quase todo sabia. Você sabe que se o pecado ele não é perdoado, eu diria que é impossível Deus operar uma maravilha na vida do ser humano. É impossível. Glória. Porque se tem algo que pode nos separar de Deus, é o pecado. É a única coisa que pode nos separar de Deus, é somente o pecado. Aonde eu poderia citar aqui qual seria o menor pecado e qual seria o maior pecado? Então você teria irmão que pode me responder essa pergunta. Pecado é o mesmo tamanho, pecado é todo pecado. Mas eu posso melhorar a pergunta. Mas qual é o pecado que é para a morte e qual é o pecado que não é para a morte? Glória. Somente a blasfêmia contra o próprio Espírito Santo. Então, como eu falei aqui, meus irmãos, o que me chamou a atenção foi Jesus, naquele momento, ele disse: filho, perdoado estão os teus. Você já falou hoje com o Senhor Jesus e disse: Senhor, perdoa meus pecados? Já falaram todos assim? Já? Se não falaram aqui, né? Eita glória! Por quê? Porque quando se trata de pecado, e nós queremos que algo aconteça na nossa vida, eu tenho certeza que tem muitos aqui que já viram que milagres já aconteceram na vida de pessoas depois que elas perdoaram. Glória. Elas liberaram o perdão e Deus fez um milagre. Glória. Meus irmãos, eu confesso que eu não pensei que eu ia contar isso aqui. Nem passou pela minha cabeça. Mas o próprio Senhor está me fazendo aqui uma lembrança que eu já passei por umas situações que no qual pessoas que estavam para partir e o Senhor me levou lá e
conversei com essa pessoa. Uma foi minha irmã, muito mais nova do que eu. O Senhor levou, o Senhor tratou dela para poder levar. Não foi fácil, foi muito difícil. Inclusive, naquele dia eu queria ter ido junto. É algo que acontece que você não tem como explicar nem entender, mas naquele momento é como se a gente quisesse ir junto. Eu disse, Senhor, e acontece que naquela noite que eu passei com ela, ali no HUT, o Senhor já tratando dela, eu disse, tem algo te prende ainda, falta tu perdoar alguém. Meus irmãos, não literalmente eu, mas o próprio Espírito Santo falando ali com ela. E ela falou, tem uma pessoa realmente que ela não consegue perdoar. Eu disse, mas não pode. Não pode. Para ser servo de Deus tem que perdoar. E ela disse, mas tem outras que é assim. Eu disse, mas tem que ter o perdão para nós poder desfrutar da glória de Deus nos céus. Tem que ter perdão. E nós conversamos mais um pouco, porque quem está ali em hospital sabe que não se dorme, passa a noite. E quando foi mais para a madrugada, nós conversando, ela sentiu fortes dores na barriga, inclusive ela está querendo fugir da conversa. E ela querendo ir no banheiro, está com muita dor na barriga. E eu disse para ela, olha, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um minutinho de oração. Nesse minuto de oração, você vai pedir perdão a Deus. Se Deus te perdoar, porque se for de coração, Deus perdoa. Glória. Não adianta só abrir boca. Tem que ser de coração. Se for de coração, o Senhor perdoa. Glória. Eu disse, essa dor vai desaparecer. E nós oramos. Quando nós terminamos de orar, e com o médico continuamos conversando, eu disse, cadê a dor? Aí ela disse, não estou mais sentindo nada. Glória. E quando deu com 24 horas, o Senhor levou. É algo que a gente não quer, não espera, a gente sempre quer que Deus faça um milagre, não seja na última hora, porque Deus faz. Sempre fez com Lázaro. Lázaro que já estava com 4 dias morto. O Senhor trouxe ele de volta. E a gente tem essa fé. Só porque às vezes acontece com uns e não acontece com outros. Mas tudo dentro do controle de Deus, tudo dentro do plano de Deus. E voltando mais um pouco para a mensagem, e quando o Senhor ele vai falando sobre os perdoados estão os meus pecados, quando ele declarou para aquele homem ali, e já dando uma resposta, né? Já dando uma resposta para os escribas ali, porque Jesus já conhecendo o coração de cada um. É por isso que eu digo, meus irmãos, cuidado com o que pensam, principalmente quando estão na igreja, porque o Senhor, ele revela as intenções do coração. Glória. Literalmente, isso acontece comigo. O Senhor é muito misericordioso. Se tiver um coração, sei lá, não sei como é que está, se não estiver concordando com uma palavra, se estiver negando alguma coisa, o Espírito Santo revela, não adianta. Então eu digo, muito cuidado com isso. E então, meus irmãos, Jesus já respondendo para os escritos ali sobre as intenções do coração dele. Veja que não foi necessário eles abrirem a boca, embora eles faziam isso, e para eles não tinha problema em abrir a boca e dizer que Jesus não era de Deus, que Jesus não fazia nada, não era problema nenhum. Mas o Senhor já respondendo, porque o Espírito Santo já revelando para ele as intenções dos seus corações, aconteceu o que Jesus disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Glória. Agora você sabe por que Jesus ele disse isso? Não só para dizer que ele é filho de Deus,
Não somente é porque se não fosse perdoado os pecados daquele paralítico, não tinha como ele ter feito aquele milagre ali. Tinha que ser perdoado aqueles pecados para que o Senhor viesse na sequência, né? Na sequência o Senhor vai dizer assim: qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhes, levanta-te e toma o teu leito e anda? Qual é o mais fácil, meus irmãos, para Jesus fazer hoje, aqui na tua vida? É perdoar aquele pecado que nós cometemos de vez em quando, a gente desliza, faz alguma coisa que não agrada a Deus? Por Deus fazer parar aquela forte dor que às vezes está na cabeça, às vezes está no estômago, não tem lugar, né? Para aparecer dor, não tem lugar. Qual seria mais fácil? Deus abrir uma porta de emprego para você, ou dizer, eu te perdoo? Ou dizer, agora você está limpo, porque os teus pecados estão perdoados. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus fez essa colocação aqui para dizer que para Ele nada é difícil, para Ele nada é impossível. Ele faz quando quer, na hora que quer, do jeito que quer, e Ele usa também quem Ele quer. Não adianta nós olhar, aquele lá, eu acho que não. Sabe por quê? Eu quero que você, mas tem tempo, né? Que maravilha, que bênção. Glória a Deus. Tem um tempo assim que dá para a gente ir mais um pouquinho. Eu quero que você, deixa eu ver, Atos dos Apóstolos. Deixa eu ver se eu estou recordando bem aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Tá bom? Vamos lá. Glória a Deus. 14, verso 6. Olha vamos ver o que aconteceu aqui. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licânia, e para a província circunvizinhas. E ali pregava o evangelho. Quem, meus irmãos? O apóstolo Paulo. Glória a Deus. E estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. É aquela parte que a gente se maravilha, é aquela parte que a gente vê o sobrenatural de Deus acontecer, e a gente se admira, porque é algo que nos constrange, é algo que mexe com a gente, é algo que nós diz, Senhor, como é possível acontecer? Como isso, Senhor, aconteceu? E o que acontece é que este, ouvindo falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: olha o que ele diz em voz alta. Glória a Deus. Levanta-te direito sobre teus pés. E ele soltou e andou. Glória a Deus. Só esses glória a Deus. Só esses glória a Deus. Diante da palavra do Senhor, que está dizendo que nada é impossível para ele. Na mensagem anterior não está dizendo quanto tempo aquele paralítico estava ali. Não está dizendo se foi desde o ventre da mãe dele. Mas aqui, com o apóstolo Paulo, a gente já está vendo que está dizendo que foi desde o ventre.
Agora eu digo, quão difícil não foi para sua mãe, para seu pai, ter uma criança com um problema desse, que para mim seria terrível, terrível. Eu tenho certeza, nós como pai não quer que nada aconteça com nossos filhos. Quando, primeira vez eu estou contando esse testemunho aqui, Glória. a minha menina, ela tem já 8 anos, 18 anos, quando ela nasceu, pegaram ela, colocaram lá num local lá e fizeram lá uma fichazinha, colocou lá perto dela e a fichazinha dela queria ser especial. Mas até mesmo antes de eu saber disso, o Senhor foi lá e já fez um milagre. Glória a Deus. Depois eu fiquei sabendo que a pessoa que fez o diagnóstico e tudo, colocou lá ela como especial. Mas quando chegou nas minhas mãos, a menina chegou totalmente saudável. Glória a Deus. Meus irmãos, para este homem, que não está falando, que ele não era mais jovem, ele não era mais criança, ele já era homem, e ele ainda estava esperando. Mas o apóstolo Paulo, quando olhou para ele, viu fé nele. Glória a Deus. O apóstolo Paulo disse, não tem como não acontecer esse milagre aqui. Como é que está a tua fé, meu irmão? Como é que está a tua fé? Glória a Deus. Eu falei que não tem momento para você glorificar Deus. Não vai esperar o pregador se calar para você dar glória, não. Sabe por quê? Porque às vezes o pregador fala muito e você não vai dar glória. Glória a Deus. Porque o pregador fala muito, tem que falar. Tem que dizer que Jesus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Glória a Deus. E Jesus disse, se os seus discípulos se calassem, as pedras falavam. Então nós temos que falar mesmo. Não te calas. Glória a Deus. Foi assim que Jesus falou para o apóstolo Paulo. Fala, não te calas. Porque nessa cidade temos muito. Porque o apóstolo Paulo estava indo para aquela cidade. E assim, meus irmãos, se a gente for parar para as perseguições, nós não fazemos evangelho. Se a gente for parar e ver que, eu orei e Deus não curou, o problema está em mim ou está em Deus? Em mim, não é verdade? Não é em Deus, não. Porque o Senhor já disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazer discípulo. Estamos aqui. Estamos aqui é para levar esse evangelho. É para que o Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Meus irmãos, voltando aqui para a mensagem. Glória a Deus. O que eu te digo é que não tem nada impossível para Deus. Não tem nada impossível para Deus. Pela misericórdia de Deus, meus irmãos, a gente testemunha todo dia Deus fazendo um milagre. E o que eu estava observando é que onde você entra, onde tem hospital, se tem alguém aqui que já entrou no hospital e disse que lá estava vago, me diz aonde é. Me diz, ela foi em outro país, né? Porque tem país que lá nem cadeia tem. Então sobre o hospital eu não sei. Mas sobre cadeias, diz que lá não tem cadeias porque não tem quem prenda, né? Não tem delitos. Mas as filas nos hospitais é demais. E aonde nós temos um Deus, um Salvador, Glória a que Deus. cura. E Ele cura mesmo. Não tem isso não. Glória a Não Deus. tem meia conversa não. Jesus cura. Glória a Deus. Glória a Deus. Seria a pergunta, o que está te faltando? O que você está precisando que Deus faça na tua vida? Porque nós vimos agora algo impossível para a medicina, para o homem, mas para Deus
não é impossível. Glória a Deus. Deus fez esse milagre aqui lá, hoje continua fazendo. Eu sei que vocês já oraram e Deus curou pessoas. É um momento bom, né? Um momento maravilhoso, quando a gente vê Jesus curando, Jesus fazendo as maravilhas. Então, meus irmãos, para mim ainda não está bom. Para mim não está bom. Se vocês me verem aqui, eu sou o que sou porque Jesus quer. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Se vocês me perguntassem se está bom ou não está bom. Por quê? Porque eu quero muito mais do Senhor. Eu quero muito mais de Deus. Eu tenho um pedido, só que às vezes a gente não quer passar pelas provações. É necessário passar pelas provações, né? Esse é agora para aqueles que querem fazer a obra de Deus. Glória. Essa parte da mensagem agora é para aqueles que querem realmente ser usado nas mãos do Senhor. Se Glória esse que a quer Deus. ser usado, aceita o processo. Aceita que Jesus, Ele vai te levantar. O Senhor, Ele vai te usar como boca. O Senhor vai te usar como mãos. Porque o Senhor diz, levanta as mãos. Além de levantar as mãos, tem o quê? Que abrir a boca. Tem coisas que só acontecem se você abrir sua boca e falar. Se você nunca abrir sua boca, nunca vai acontecer. Você tem que abrir a sua boca. Jesus poderia ter ficado ali igual os escribas ali, né? Não, já sei que eles estão lá falando lá nos seus corações que está errado, eu não posso perdoar ninguém. Sabe uma coisa? O paralítico vai ser curado também, não vou dizer nada. Mas Jesus, Ele não fez isso. Jesus disse que se Ele fez essas obras, é para que o Pai seja visto nele. Eu quero ler uma mensagem para vocês, muito rápida. Lucas capítulo 10, versículo 21, meus irmãos. Vamos ver aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, né, pastor Daniel? Tivemos ali na série hoje. Glória a Deus. Eita glória. E aqui nós vamos orar. Então vamos orar para que Deus venha curar. Se precisar alguém ser liberto, também libertar. Se tiver alguém que quer salvação, também nós vamos orar. Oh, aleluia. Lucas capítulo 10, versículo 21 diz: naquela mesma hora, se alegrou Jesus do Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas